Gente, a cada ano, principalmente nessa época aí, a dengue vem com toda força, né? Causando aí mortes e colocando em alerta as autoridades e também a população. Nesse ano, uma preocupação a mais, pois os sintomas da dengue podem ser confundidos com os da Covid-19. Então, a gente vai falar sobre o aumento dos casos e a prevenção também, é claro, da doença, com o Murilo do Carmo Silva, ele que é coordenador de controle da dengue em Goiás. Bom dia, Murilo, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Maíra, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisar da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, disponha. Tá ótimo, Murilo. Olha, lembrando que o Wilker está na casa dele e também vai fazer algumas perguntas para você. Eu começo com a primeira, te perguntando, a gente está vivendo aí essa pandemia, né? Mas a dengue, ela tem sido ignorada aí por muita gente, o que não deve acontecer? Bom, Marina, a dengue está sendo ignorada pela população há muitos anos, né? Eu digo sempre que o novo nome da barbárie é indiferença. A população tem tratado dengue de maneira indiferente, né? Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos são mais de 700 óbitos por dengue, e isso somente no estado de Goiás. Então, nós temos mais de 80% dos criadouros se encontram no peridomicílio, ou seja, em casa. O poder público não tem condição de entrar em todos os imóveis e fazer o que é trabalho do morador. Então, infelizmente, a população tem tratado essa doença de maneira indiferente, banalizada. Isso faz com que, ano após ano, os casos de dengue venham aumentando e causando óbitos. E além da dengue, né, Murilo, o mosquito Aedes aegypti também transmite outras doenças que também são graves, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre essas outras doenças que esse mosquito também transmite para o ser humano. É verdade, Wilker. Para você ter uma ideia, já existe catalogado mais de 80 doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. No entanto, o que causa grande problema, impacto na saúde pública, a dengue, a zika, ocasionando a microcefalia, a chikungunya, a febre amarela urbana, é um grande problema para o poder público. Felizmente, Wilker, Zika vírus é apenas um único tipo de vírus, não acontece como a dengue que tem 4 tipos. Então, o Zika vírus, no final de 2015, quando introduziu no país e em Goiás também, fez aquela grande epidemia em 2016, somente no estado de Goiás, quando houve o surgimento do Zika vírus, são mais de 70 crianças com acometimento de microcefalia ocasionado pelo Zika. Então, realmente são várias crianças. Fez aquela epidemia em 2016 e, felizmente, ano após ano, até agora em 2021, existem reduções significativas. Só para você ter uma ideia, o ano passado, esse ano, não houve confirmação de nenhuma gestante infectada pelo Zika vírus. Felizmente, chikungunya fez epidemia no Brasil em alguns pontos específicos. Felizmente, não causou epidemia ainda no estado de Goiás. Mas em relação à dengue, nós temos, ano após ano, o registro de casos de maneira bem crescente. É verdade, Murilo, e é preocupante isso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os números mais recentes aí. É claro que a gente vai falar do estado de Goiás, só para o pessoal do Brasil todo ter uma ideia, né? Do quanto é grave o problema, porque muitas vezes, quando a gente visualiza os números, é que a gente se assusta, né? Porque quando não acontece dentro da casa da gente, parece que está longe o problema, né? Mas não, ele tem acontecido com frequência, né? Exatamente. O Brasil registrou, alguns anos atrás, epidemias também sucessivas de dengue, com mais de 1 milhão de casos por ano. Somente no estado de Goiás, como eu falei, são mais de 700 óbitos nos últimos 10 anos. Então, o poder público tem trabalhado de maneira mais intensa, mas cabe à população ajudar o poder público. O estado de Goiás confirmou agora recentemente 4 óbitos esse ano, 2021. Só para que você tenha uma ideia, felizmente, nós estamos reduzindo esse ano, 2021, os casos de dengue, também número de óbitos, e o ano passado também. É necessário entender com as pessoas mais reclusas, mais trancafiadas em casa, eu diminuo enormemente o contato entre as pessoas e o Aedes aegypti. Então, se eu iria pegar Aedes aegypti, a doença, por exemplo, dengue, no meu trabalho, eu estou de home office, eu já não pego mais. As pessoas deixaram de procurar as unidades de saúde também,
por causa do medo do contato com o Covid-19, o registro de casos caiu em detrimento disso. Nós temos mais pessoas em casa que poderiam estar cuidando também dos quintais, já que elas estão em trabalho, em home office. Enfim, isso fez com que, de certa forma, 2020 e 2021 fosse um ano atípico para os casos de dengue. Porém, algumas regiões do Brasil e também no estado de Goiás, não fica fora dessa, nós temos registrado epidemias, epidemias pontuais. E acaba, de certa forma, as pessoas procurando essas unidades de saúde para tratar dengue e podendo melhorar da dengue e piorar, para poder pegar Covid, né? Então, é perigoso. Então, nessas localidades onde passa por epidemias de dengue, nós temos uma epidemia, uma pandemia de Covid-19, esse alerta precisa ser dobrado. A gente estava vendo umas imagens aí, né, de uns lugares sujos, né, lixo, né, acumulado. Isso nos lembra, né, esse dado aí que você mencionou, 80% dos focos do mosquito estão em áreas residenciais. Como conscientizar a população de que esse combate ao mosquito deve ser uma ação coletiva? Porque não adianta eu aqui na minha casa ter um quintal limpo e o meu vizinho está com um quintal sujo, o mosquito vem voando e contamina a minha família. Como que a gente tem que fazer essa conscientização para as pessoas? Exatamente, viu? A Secretaria, para você ter uma ideia, Saúde de Goiás gastou em 2013 mais de R$1,5 milhão de reais em campanhas publicitárias na intenção de conscientizar as pessoas da importância do combate ao Aedes aegypti. No entanto, não surgiu o efeito esperado. Isso é só um exemplo. O que nós precisamos agora não é tratar apenas como conscientização, mas como responsabilização. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 1% dos imóveis possui a presença do Aedes aegypti, ou seja, a cada 100, tem Aedes aegypti, tem foco do Aedes aegypti. E isso coloca em xeque todo o trabalho do poder público. Olha, se 20% é de responsabilidade do poder público e 80% é de responsabilidade do cidadão, cabe ao cidadão ser responsabilizado para isso. A gente tem falado durante muito tempo que o grande vilão é realmente o Aedes aegypti, mas muito pelo contrário. O grande vilão somos nós, enquanto sociedade, no momento em que deixamos de fazer o que é trabalho nosso. Então, nós precisamos responsabilizar as pessoas, culpar as pessoas, multar as pessoas que insistem em manter criadouros focos do Aedes aegypti. Então, se eu limpar o meu imóvel e o vizinho não limpar o dele, eu coloco um cheque todo o trabalho. Para você ter uma ideia da postura dos ovos, até nascer um novo mosquito adulto demora 7 dias. O poder público não tem condição de entrar de 7 dias nos imóveis e fazer a limpeza, que é a obrigação do morador. Então, nós precisamos parar com essa ideia de tão somente conscientização, mas nós precisamos responsabilizar. Enquanto não houve multa para as pessoas que dirigissem sem cinto de segurança, as pessoas iriam dirigir sem um cinto. A partir de quando houve multa, houve responsabilização social, as pessoas acabaram, de certa forma, mudando o seu comportamento. E é isso que a gente precisa fazer hoje. É triste, né, a gente saber que às vezes precisa aí de uma ação mais aí efetiva para que as pessoas tenham consciência, né? Não basta só o risco que elas estão correndo, né? A saúde dela mesma. Murilo, fala pra gente, explica pro pessoal de casa como é que é essa transmissão, né? O mosquito, todo mosquito aí, Aedes aegypti, ele já está ali apto para transmitir essas doenças? Como é que acontece essa transmissão? Bom, é necessário entender que nem todo mosquito Aedes aegypti ele está contaminado, ou seja, ele vai transmitir a doença. Existem alguns estudos científicos que demonstram para a gente que o percentual do Aedes aegypti, quando nasce, ele já nasce infectado. A gente chama de transmissão transovariana, ou seja, quando o Aedes aegypti faz a postura dos ovos, um percentual desses ovos já nasce contaminados. Só para que você tenha uma ideia, cada Aedes aegypti fêmea consegue fazer a postura de 1.500 ovos. Se 1% desses ovos já nasce contaminado, é um percentual, é uma quantidade de Aedes aegypti contaminado muito grande. Então, quando o Aedes aegypti faz o repasto sanguíneo, ou seja, quando ele pica uma pessoa e essa pessoa está contaminada com o vírus da dengue, esse Aedes aegypti ele vai se contaminar também.
No entanto, ele precisa de um tempo para que ele possa multiplicar a quantidade de Aedes aegypti dentro do corpo dele, para que ele consiga fazer outro repasse sanguíneo e infectar uma outra pessoa. Geralmente, isso acontece entre 5 a 7 dias. A pessoa, quando é picada por um Aedes aegypti contaminado, geralmente, em torno de 7 dias, ela vai começar a manifestar os sintomas. Lembrando que 20% das pessoas que são picadas pelo Aedes aegypti vai desenvolver os sintomas, ou seja, 80% da população brasileira já teve dengue, mas não sabe. E um mosquito desse, ele consegue contaminar quantas pessoas? Bom, a partir de quando ele é infectado, ele passa toda a sua vida podendo transmitir o Aedes aegypti, podendo transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. E ele tem um ciclo de vida geralmente de 30 a 40 dias. Então, toda vez que ele for fazer o repasse sanguíneo e for exitoso em sugar o sangue e expelir o vírus, todas as pessoas que ele conseguir fazer isso, ele vai transmitir o vírus da dengue durante toda a sua vida. Ô Murilo, é importante a gente alertar também a população, a gente está nessa pandemia aí, então fica mais um alerta. Por exemplo, uma pessoa que pega a dengue, né, que é contaminada, ela tem os sintomas, ela precisa buscar o tratamento, ou seja, é um alerta a mais. Se ela pega o Covid-19 junto, eu acho que a possibilidade de ela ficar mais grave é ainda maior? Sim, com certeza, né? Ela vai ter a exposição de 2 tipos de vírus que são extremamente graves, né? Vale ressaltar que quando a pessoa tem dengue, ali no começo, dengue, zika, chikungunya, até covid, logo no começo as pessoas vão confundir, não sabem o que é, e os sintomas realmente se parecem, dor no corpo, febre, às vezes calafrios, dor ao redor dos olhos, uma dor de cabeça. E quando o clínico faz essa avaliação, não dá para saber se é chikungunya, se é zika, se é dengue ou se é covid. Mas cabe ressaltar que nesses primeiros sintomas, por exemplo, se for dengue, essa dor no corpo, essa febre, a pessoa precisa se hidratar. Em ambas as doenças, ela pode se hidratar, que não vai fazer mal. A partir de quando surgir alguns sinais de alarme, por exemplo, ela vai escovar os dentes e tem um sangramento na gengiva, né? Ela tem uma intensa dor abdominal, ela tem vômitos persistentes. Essa pessoa, evidentemente, está com algum sinal de gravidade em relação à dengue e ela precisa procurar uma unidade de saúde. Lembrando que dengue é uma doença dinâmica. O que é isso? Eu posso hoje estar com sintomas muito brandos e amanhã já apresentar um sinal de gravidade bem intenso e ter que me dirigir a uma unidade de saúde. Então, pela dengue ter essa dinamicidade, as pessoas que apresentarem esses sinais de gravidade, elas precisam de imediato procurar as unidades de saúde. É a questão de custo-benefício. Se ela ainda não apresentou nenhum sintomas ou apresenta sintomas graves, um sinal de alerta, ela precisa procurar as unidades de saúde. Então, é uma doença grave sim, tem que fazer esse alerta para a população, né? A gente não pode negligenciar uma doença que faz vítimas ainda. A gente vê pouco hoje em dia, né, sendo noticiado, mas a gente não pode se esquecer de forma alguma. Existem 4 tipos de dengue, é isso? Quais são as diferenças ali? O mesmo mosquito transmite todas elas? Como que funciona aí essa questão dos tipos de dengue? Muito bem lembrado, viu? Existem 4 vírus da dengue, e é necessário entender que quando as pessoas elas podem ter na sua vida até 4 vezes dengue, né? Então a pessoa não pode pegar dengue pela 5ª vez, uma vez só temos 4 tipos de vírus. Vale ressaltar que os sintomas entre o tipo 1, 2, 3 e 4 são os mesmos sintomas, mas a pessoa que pega dengue, as infecções secundárias, ou seja, pega dengue pela 2ª, pela 3ª vez, o risco de caso grave é muito maior. Isso é sabido pela comunidade científica, por isso que as pessoas que já pegaram dengue precisam se cuidar mais, que é a 2ª, a 3ª vez que ela tem o contato com o vírus, ela pode se tornar a desenvolver um caso grave.
Murilo, esclarece para as pessoas que estão assistindo em relação à transmissão dessas doenças aí, é somente pelo mosquito, né? Porque eu acho que a gente está numa pandemia e as pessoas ficam tão assustadas, né? A Covid-19, ela é altamente transmissível aí de uma pessoa para outra. Isso não acontece com a dengue, não é mesmo? Exato, a dengue não é uma doença de transmissão direta, ou seja, contato entre pessoa a pessoa. Até se um mosquito fizer o repasse sanguíneo, ou seja, picar uma pessoa que ela está contaminada com o vírus da dengue e de imediato ela picar uma outra pessoa, essa outra pessoa não vai desenvolver a dengue, porque não houve tempo hábil, tempo suficiente para que o mosquito pudesse produzir uma quantidade de vírus no seu organismo suficiente para infectar uma outra pessoa. Como eu falei anteriormente, é preciso de tempo. Então, uma pessoa, o Aedes aegypti contaminado, quando ela pica uma pessoa, ela vai demorar em torno aí de 7 dias, 3 a 15 dias, mas geralmente acontece no 7º dia de início de sintomas, ela vai começar a apresentar esses sintomas. Lembrando que não é todo Aedes aegypti que consegue fazer infecção, porque ele não está contaminado. Mas se ele picar uma pessoa que está no período de viremia, ou seja, que tem a doença, ele demora um certo tempo, de 5 a 7 dias, para poder desenvolver uma quantidade de vírus suficiente, picar e contaminar as pessoas durante os 30 a 40 dias de sobrevida do mosquito. Murilo, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é a capacidade que esse mosquito tem de se adaptar, né? Eu lembro que há muito tempo atrás a gente ouvia dizer que ele o perigo era deixar a água parada, água suja. Aí depois água limpa. Aí depois ele começou a se proliferar também na água suja. E cada vez a gente percebe que esse mosquito se torna mais resistente. Isso também tem que ser uma preocupação da população, né? Porque cada vez vai ficar mais difícil combater esse mosquito. Com toda certeza, né? Então, anteriormente nós vimos o desenvolvimento do Aedes aegypti em águas limpas, paradas, que tivesse um alto teor de oxigênio, e não é isso hoje que a gente tem visto. Para você ter uma ideia, nós temos encontrado a Aedes aegypti em fossas sépticas. Então, uma água extremamente suja, com baixo teor de oxigênio, com intensa matéria orgânica. E nesse ponto a gente consegue perceber e encontrar focos do Aedes aegypti, larvas do Aedes aegypti. Com o passar do tempo ele se adaptou. Só para que você tenha uma ideia, eu vou falar um pouquinho a respeito do culicídio, que é a muriçoca comum que todo mundo conhece. A fêmea da muriçoca ela faz a postura em todos os ovos no mesmo local. É um erro quando faz isso, porque se aquele criadouro é eliminado, a fêmea perdeu toda a sua postura dos ovos. O Aedes aegypti não faz isso, ele é inteligente, ele faz a sua postura dos ovos em vários locais para que ele possa perpetuar a sua espécie. E diferente do que muitas pessoas pensam, o Aedes aegypti não faz a postura dos ovos na lâmina, na água, ele faz a postura na borda, que é para garantir a sua reserva e é para garantir a procriação do Aedes aegypti. Os culicídios, muriçoca, eles fazem a postura de todos os ovos na lâmina d'água. Se aquela água secar, todos os ovos morrem. E não é isso que acontece com a Aedes aegypti. Só para que você tenha uma ideia, nós já encontramos a Aedes aegypti em tambores de malation com água, ou seja, malation é um produto químico utilizado para combater o Aedes aegypti. Então, nós encontramos o Aedes aegypti nesses locais. Como você falou, Wilke, muito bem, com o passar do tempo vai ficar cada vez mais difícil combater esses mosquitos. É igual tomar antibiótico de maneira irracional. Acaba criando uma resistência microbiana. E é isso que acontece com o Aedes aegypti. A gente utilizar produtos químicos à torta e à direita, sem fazer a real dimensionamento, sem racionalizar esses produtos químicos, o Aedes aegypti vai criar resistência cada vez. Para você ter uma ideia, os piretróides que eram utilizados antigamente nos carros fumacês, você lembra muito bem disso, ultimamente eles estavam matando apenas 50% dos mosquitos, os outros 50% eram resistentes e continuava prosseguir com o aumento de escágio de dengue, mesmo com 50% sendo resistentes a esses inseticidas químicos.
Murilo, ainda dentro desse assunto aí, né, o que vai mudando aí com o passar dos anos, com o passar do tempo, tem uma época ainda que a dengue, né, que essas doenças, elas têm mais, elas acontecem mais, né, época de chuva, época de seca, como é que ficou em relação a isso, em relação à proliferação do mosquito? Bom, Marina, o Aedes aegypti, como eu falei anteriormente, ele faz a postura dos ovos ali perto da lama d'água, né, nas bordas, e esses ovos eles podem permanecer viáveis no meio ambiente até por 1 ano e meio sem receber sequer uma gota d'água. Então, a partir de quando vem as chuvas, esses ovos eles são desprendidos, caem na água e em 7 dias já se torna um mosquito viável. Então, é um mosquito extremamente adaptável ao meio ambiente e respondendo a sua pergunta, nós temos hoje uma alta densidade vetorial, ou seja, uma alta quantidade de Aedes aegypti, justamente na época chuvosa. Ele faz a postura já esperando a chuva e quando essa chuva vem, nós temos um despertar desses ovos e uma intensa transmissão e o aumento de casos de dengue. Isso é observado em todo o país, no estado de Goiás também não é diferente, onde nós temos um maior predomínio, um aumento, uma epidemia dos casos de dengue marcadamente, tão somente na época chuvosa. Lembrando que na época de seca nós temos a transmissão do Aedes aegypti, a transmissão da dengue, porém em menos quantidade. No entanto, nós temos óbito por dengue no Brasil, mesmo em época de seca, em agosto, em setembro, em algumas regiões, nós temos e é constatada a veracidade, é comprovado por comitê, óbito por dengue mesmo em época de seca. Certo. Tem mais alguma dúvida, Wilker? Tenho sim, Marina. O Murilo levantou aí um ponto que eu acho interessante, que o mosquito não coloca os ovos ali na água em si, coloca na borda ali. Então, por exemplo, a vasilha de água de um cachorro. Não adianta eu pegar aquela água, jogar ela fora e colocar outra. Preciso tirar aqueles ovos que podem estar ali pregados na vasilha, lavar ali com sabão, com água. Isso é necessário, então. Exatamente, né? Se eu pegar ali a vasilha do cachorro, qualquer outro tipo de dispositivo que possa acumular água parada e que tem os ovos do Aedes aegypti na borda, se eu jogar aquela água fora e colocar uma água nova, eu estou gerando uma piscina para o Aedes aegypti. O que eu preciso fazer é a remoção mecânica desses ovos. Então, eu preciso lavar, eu preciso esfregar e aquela água ela precisa ser depositada, por exemplo, em um jardim, em uma areia, em terra. Eu não posso simplesmente jogar essa água, por exemplo, no cimento, então num piso que possa acumular água, que os ovos possam ficar ali viáveis e quando chegar a água ele vai nascer de novo. Então é necessário entender que eu preciso fazer a remoção mecânica desses ovos e não simplesmente jogar a água fora e depois colocar uma nova água. Muito pelo contrário, se eu fizer isso, eu vou estar ajudando a Aedes aegypti. Então eu preciso fazer essa remoção mecânica. Tá ótimo, então fica a orientação então para o pessoal de casa aí, vamos cuidar, né, cada um da sua casa, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir parar um pouquinho a dengue aí. Murilo, a gente quer agradecer muito a sua participação, viu? Obrigado por esse tempo aqui, fazer esses alertas, né, muito importantes aí para o pessoal de casa. Obrigada, viu? Marina, eu que agradeço. Acredito que eu ganho muito o meu tempo em ensiná-los, sobretudo ao brasileiro, que é uma preocupação nossa, os países tropicais, em relação a essas doenças. Sempre que precisar da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, disponha. Um abraço a você, um abraço ao Wilker, um abraço a todos. Tá bom, grande abraço para você também, até uma próxima oportunidade.